Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro Campos, eu sou professor de Direito Tributário. Nesses vídeos, nós vamos falar sobre questões comentadas da banca FGV em Direito Tributário. Essas questões são divididas por temas, e esse primeiro tema nós iremos abordar o conceito de tributo e as espécies tributárias. Vamos à primeira questão. Então, a primeira questão aqui, uma questão que caiu no concurso da Prefeitura de Salvador, em 2019, para fiscal de serviços municipais, enfim. A questão diz o seguinte: a Prefeitura do município Alfa realizou recapeamento asfáltico na rua em que João mora, considerando que a pista estava muito esburacada porque tinha sido asfaltada há longo tempo passado. Em seguida, enviou a João, proprietário do imóvel de número 20, e aos demais proprietários, um boleto cobrando contribuição de melhoria. Considerando que a obra teria custado R$ 20.000, coube a cada contribuinte, são 40 contribuintes, o valor de R$ 500 cada. Neste caso, a cobrança é... O primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é: qual tributo está sendo discutido aqui? A contribuição de melhoria, né? E a contribuição de melhoria ela é dada pelo 145 da Constituição, mas também pelo artigo 81 do Código Tributário Nacional. Uma questão importante com relação à contribuição de melhoria é que tem que haver uma obra pública, né? No caso aqui, houve uma obra pública, um recapeamento asfáltico é uma obra pública, né? Agora, um segundo requisito que é exigido na contribuição de melhoria é que dessa obra pública decorra uma valorização do imóvel, né? E aqui em nenhum momento a gente fala sobre valorização do imóvel. Um outro ponto aqui da questão, ele vem falando sobre o valor total da obra e que coube a cada contribuinte o valor de R$ 500. É um pouco dúbio isso também, porque, tudo bem, o limite, né, que deve ser cobrado, que pode ser cobrado a título de contribuição de melhoria é o valor total da obra, né? Mas o limite individual é exatamente a valorização de cada imóvel. E aqui não diz a valorização de cada imóvel. Simplesmente a prefeitura pegou aqui o valor total da obra e rateou pelos 40 contribuintes e cobrou R$ 500 de cada um. Não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, desses 40 contribuintes, cada um vai ter a sua valorização do seu imóvel e o limite que será cobrado de cada um deles é exatamente o dado da valorização respectiva do seu imóvel. Em nenhum momento aqui a questão fala sobre valorização do imóvel. Antes de analisar essas 5 alternativas, eu quero comentar com vocês, eu separei aqui o artigo 81 do Código Tributário Nacional. E ele fala exatamente na contribuição de melhoria, né, cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios. Tem muita questão que cai perguntando isso, né, sobre a contribuição de melhoria, se ela pode ser cobrada por todos os entes federativos, a resposta é sim. No âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas, e olha o segundo aqui, ó, de que decorra valorização imobiliária. Então, um ponto importante, ó, valorização imobiliária. Tendo como limite total a despesa realizada, o limite total da obra foi R$ 20.000, então o limite total a ser cobrado é R$ 20.000, tudo bem. E como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então a questão lá, tudo bem, R$ 20.000, mas só que eles pegaram 20 mil e dividiu por 40. E não quis saber a valorização de cada imóvel. Na verdade, a questão nem aborda isso. Vamos ver aqui as alternativas. A letra A. Nessa cobrança, ela é constitucional porque basta ao município provar que realizou a obra e seu custo partilhando com os beneficiários. Não. Não basta ao município provar que fez a obra. Dessa obra tem que decorrer uma valorização do imóvel. Em nenhum momento aqui isso é falado. A letra B é ilegal, considerando que o recapeamento não é obra, porém serviço para o qual deveria haver cobrança de tarifa. Não. Primeiro, o recapeamento não é serviço, ele é uma obra. Uma obra. Uma obra realizada, não é um serviço que está sendo prestado.
E segundo, se fosse serviço, não seria tarifa, né? Seria taxa, porque tarifa não é tributo. Então a letra B é completamente fora. A letra C, essa cobrança é inconstitucional e ilegal, visto que para a cobrança do tributo é necessário provar o benefício ao contribuinte. Perfeito. É tanto inconstitucional quanto ilegal, quer dizer, ofende a Constituição Federal, no artigo 145, e ofende também o Código Tributário Nacional, no artigo 81. Então a letra C aqui, perfeitamente, é o gabarito oficial dessa questão. A letra D fala, é anulável por vício de consentimento prévio por parte dos moradores da rua. Se a contribuição de melhoria é um tributo, uma das características do tributo é exatamente a sua compulsoriedade, né, dado pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então não é que se fala em consentimento prévio para cobrar um tributo, né? Esse consentimento já é dado pela própria lei, não tem que ter um consentimento expresso ali da pessoa. Assim. E a letra E, ela é nula por ter transformado a taxa de pavimentação em contribuição. Que taxa de pavimentação? Em nenhum momento a questão aborda a taxa de pavimentação, meu Deus do céu. Município alfa, não se sabe nem se cobra taxa de pavimentação, não tem nada, a questão não aborda em nenhum momento essa questão. Então a primeira questão, letra C. Rodando aqui. Então, a segunda questão fala: trata-se de tributo que representa contraprestação a uma atividade do poder público e que não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada um, considerados para esse efeito os elementos pertinentes às alíquotas e à base de cálculo fixadas em lei. Um blá 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 danado, né? Mas a questão aqui, ele está perguntando, né, o que se refere, né? Qual é o tributo que se refere? Importante de tudo aqui, ó. Primeiro, tributo. Trata-se de um tributo. Ele está perguntando qual é o tributo. Preço público já está fora e tarifa também já está fora. Porque eles não são tributos, né? Preço público, aí você tem majoritariamente, vamos dizer assim, tarifa é sinônimo de preço público, ou alguns dizem que a tarifa é uma espécie de preço público. Enfim, numa corrente ou outra, nenhum dos dois é tributo, né? Isso aí é um preço, um valor que se paga através de um consentimento, através de um contrato, né? Em que existe vamos dizer assim, não existe a compulsoriedade, não existe a obrigatoriedade da utilização daquele serviço. O usuário ele pode escolher um outro serviço, né? Muito mais recentemente agora o pedágio, né, pelo Supremo foi declarado como também um preço público. Então você pode escolher uma outra rodovia, você não precisa passar por aquela rodovia. Tarifas de água, de luz, enfim, isso aí você pode escolher uma outra fonte. Então, se fala tributo, esses dois aqui já estão fora. Aí ele vem falando assim, contraprestação a uma atividade do poder público. Contraprestação a uma atividade do poder público. Não está falando aqui de obra, de valorização de imóvel, nem nada disso, né? Então a contribuição de melhoria, ela também já está fora. A contribuição de melhoria também já está fora. E o empréstimo compulsório, ele só é dado naquelas duas hipóteses, são três situações, né? Da Constituição Federal. E eu vou até rodar aqui, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Então, o empréstimo compulsório, né? O 148 da Constituição fala que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, é um dinheiro que você paga, é um tributo, o contribuinte paga, e depois aquele dinheiro é devolvido, né? Um empréstimo. Só que ele é compulsório, porque é um tributo, né? E em que situações? E só a União pode instituir empréstimo compulsório. Mas em que situações? A Constituição cita essas situações. Apenas nessas situações expressamente previstas no texto constitucional. No inciso 1, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Quer dizer, numa guerra externa ou na iminência de acontecer, né, uma guerra externa, numa calamidade pública. Então você tem aí situações previstas para instituir um empréstimo compulsório. E no inciso 2, fala em investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Aqui, de propósito, né, o Constituinte deixou em aberto situações
em que você pode enquadrar aqui numa situação extrema, né, de relevante interesse nacional, de caráter urgente. A Constituição não define o que é isso, a lei vai definir, o caso concreto que vai definir, mas deixa em aberto de propósito aqui para pegar algum caso que possa surgir, que possa acontecer e enquadrar nesse inciso 2. Mas em nenhum momento aqui é uma atividade, né, que o Estado presta para a pessoa. O 81, nós acabamos de falar na questão anterior, que fala da contribuição de melhoria, então ele fala de obra, não fala em serviço público e fala de valorização imobiliária. Bom, sobrou a taxa, né? O 145.2 da Constituição, ele fala nas taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos que são prestados ao contribuinte. Então, a questão aqui, voltando aqui à questão, né, ele fala contraprestação a uma atividade do poder público e que não pode superar. Aí depois ele vai falando em princípios, né? Não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada um. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que o valor da taxa ela tem que ser razoável com o serviço que é prestado. Pronto. Em outras palavras, é isso. Mas aí já é uma questão de princípios, né? De vedação, efeito confiscatório e tal. Mas já não é bem aonde a pergunta ela quer chegar. Ele está perguntando qual é a espécie tributária. Então, empréstimo compulsório também não é. Sobrou aqui a taxa. Então, o gabarito oficial dessa segunda questão é a letra E. Vamos para a terceira questão, rodando aqui, que nós já falamos. Terceira questão. Relacione os impostos listados a seguir à sua respectiva característica. Aí, um pouco mais para frente, né, numa terceira questão de um início de curso, mas um pouco mais para frente, né, essa abordagem sobre IPI, ITR, imposto sobre produtos industrializados, imposto territorial rural, imposto de transmissão de bens imóveis e imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E aí tem lá as lacunas para você preencher com cada tipo de imposto. A primeira aqui ele vem falando imposto de competência federal. Federal você tem o IPI e o ITR. Porque o ITBI ele é municipal e o ICMS é estadual. Então, federal, só pode ser um ou dois. Classificado como imposto sobre produção e circulação. Então é o IPI. Aqui é o número 1. É o IPI. Porque o ITR, olha o segundo aqui, ó, imposto de competência federal também, só sobrou o ITR, aplicado sobre patrimônio. Né? O imposto territorial rural, então é propriedade rural, é patrimônio. E o imposto sobre produtos industrializados tem a ver com circulação, produção e circulação desses produtos. A terceira lacuna, imposto de competência municipal, só tem o ITBI, essa questão estava muito fácil, né? Aplicado sobre o patrimônio, que é transmissão de bens imóveis, então bens imóveis, é patrimônio. E número 4, por fim, imposto de competência estadual, né? O ICMS, considerado como imposto sobre produção e circulação também. Né? Circulação de mercadoria e serviço, o IPI é circulação, o ICMS é circulação. Então ficou 1, 2, 3, 4. Aqui a letra A. Letra A. Aqui eu separei os artigos que são os artigos da Constituição que falam, né? O IPI é o artigo 153, inciso 4. O ITR, artigo 153, inciso 6. No ITR ele fala um outro lance aqui, né? Podendo a fiscalização, daqui para frente, podendo a fiscalização ser do município. Perfeito. O ITR, você tem a previsão na Constituição, artigo 153, parágrafo 4º, quando ele fala o imposto previsto no inciso 6, que é exatamente o ITR, ele será fiscalizado e cobrado pelos municípios. Então, é um imposto de competência da União, mas que será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem. Então, você tem lá um acordo entre o município respectivo e a União, a competência é da União, mas a União pode colocar aí o município para fiscalizar e para cobrar o ITR. Aí acontece que 100% da receita do ITR vai ficar com o município, né? Esse é um outro ponto. Mas o importante é que, quando ele fala aqui no ITR, né? Podendo a fiscalização ser do município. Sim, a fiscalização e mais, até a própria cobrança pode ser também por parte do município.
O ITBI está no artigo 156, inciso 2, então transmissão intervivos, né, porque causa mortes e estado, a qualquer título, por ato oneroso. E aí você tem toda a explanação sobre ITBI, que eu não vou entrar nesse ponto aqui que não interessa. Nesse ponto, a gente vai falar mais sobre isso em questões sobre ITBI. E ICMS, no artigo 155, inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte. Então, é uma questão relativamente fácil, né, para quem, pelo menos, tem uma noção do que, pelo menos, significa a sigla, né, ou tem uma noção do que é o Imposto Territorial ao Patrimônio. Tá? Número 4, concurso para a Prefeitura de Niterói, Controladoria, Auditor Municipal de Controle Interno. Aí fala, o Estado Beta aprovou a Lei XX, que vincula a arrecadação de certa taxa à conservação de determinada área de preservação ambiental e uma parte da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias ao Fundo de Modernização da Fiscalização Ambiental. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Lei XX é, recapitulando e resumindo, o Estado ele aprovou uma lei. Tá. Nessa lei, a arrecadação da taxa, a receita decorrente dessa taxa, ela fica vinculada a uma determinada situação, fica vinculada à conservação, vincula a arrecadação da taxa, fica vinculada assim à conservação de determinada área de preservação ambiental. Então, instituiu uma taxa e a receita dessa taxa fica vinculada. Olha, se você só vai usar essa receita para essa finalidade aqui. Qual é a finalidade? Para a conservação de uma determinada área de preservação ambiental. Pronto. E uma parte, e depois ele continua, uma parte da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, ao Fundo de Modernização da Fiscalização Ambiental. Então, assim como ele fez com a taxa, ele pegou também o ICMS e vinculou parte da receita do ICMS para esse fundo aqui, né? Esse fundo de modernização de fiscalização, ou seja, parte da receita do ICMS ele só poderia destinar a esse fundo. Bom, logo de cara, a gente já pode desconfiar o seguinte. O imposto, via de regra, dado pelo artigo 167 da Constituição, a receita do imposto, via de regra, não pode ser vinculada a qualquer finalidade, salvo as situações previstas no próprio artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Então, ela fala, são vedados, né? Inciso 4. Eu não vou precisar ler tudo assim de forma detalhada, mas só os principais pontos aqui. São vedados, inciso 4, a vinculação da receita de impostos. Então, ele está falando de impostos. Tem muita questão que aborda esse inciso, esse artigo, e coloca assim, é vedada a vinculação da receita de tributos. Não, tributo você tem 5 espécies, né? Aqui, a vedação da vinculação é apenas da receita dos impostos. A órgão fundo, aqui ó, fundo ou despesa. Então não pode vincular parte da receita do ICMS, que é o imposto, ao fundo. Então nessa parte aí, essa lei XX da questão, ela está completamente fora de questão, é inconstitucional. Ressalvadas, aí começa a grande regra até aqui, né? Daqui para frente é exceção. Exceções, na verdade, são várias. Ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para a saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, realização de atividades da administração tributária, como determinado pelos artigos tais, prestação de garantias, operações de crédito por antecipação de receita. Então, quer dizer, existem algumas exceções, e aí, no outro momento, é mais aula de direito financeiro, AFO, do que de constitucional, de tributário, mas você tem algumas exceções a essa regra de não vinculação da receita dos impostos. Exemplo, existe previsão de percentuais de receita dos impostos que são destinados à saúde, outros que são destinados ao ensino, outros que são destinados à própria administração tributária. Então, isso é permitido.
Porque o 167, inciso 4 da Constituição, quando traz a regra da vedação da receita dos impostos, ele traz também as exceções. Tem uma outra exceção também, mas é um outro dado. O que importa para a questão aqui é o seguinte: é vedada a vinculação da receita de impostos a fundo. Então, nesse ponto aqui, a questão vai mal. A taxa, tudo bem, não tem vedação. A taxa, a receita dela pode ser vinculada, não tem problema nenhum. Mas o imposto não. Então, é correto afirmar que a lei XX é, letra A, totalmente inconstitucional? Não, porque a taxa, tudo bem, o imposto, pois a arrecadação da taxa e do imposto não podem ser vinculados à despesa ou a fundo. A vedação é com relação a imposto, a taxa não tem problema. Então a letra A está fora. A letra B, totalmente constitucional, já pode parar por aí, porque não é. Letra C, parcialmente constitucional. Tudo bem, pois a arrecadação da taxa, diversamente da arrecadação do imposto, não pode ser vinculada à referida despesa. É o contrário. Até aqui, a alternativa vai bem, mas é o contrário. É o imposto que não pode ser vinculado, com a receita vinculada, né? Não é a taxa. A letra D, parcialmente constitucional, sim, pois a arrecadação do imposto, diversamente da arrecadação da taxa, não pode ser vinculada ao referido fundo. Perfeito. Aqui, letra D. E a letra E, totalmente constitucional, já pode parar por aí, porque não é. Então, a quarta questão, letra D. Rodando aqui, a quinta e última questão desse bloco. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção por ato ilícito, constituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Os tributos podem ser classificados em vinculados e não vinculados. Assinale a opção que indica um tributo não vinculado. Quer dizer, ele dá todo o conceito, né, até aqui. Ele dá todo o conceito de tributo que é fornecido pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, e depois ele pergunta sobre tributos vinculados e não vinculados. Ou seja, se a questão tivesse começado daqui para baixo, você nem precisaria ler isso, né? Estou dizendo que está errado? Não, não está errado, não, está certo. Você tem aí o... Opa, deixa eu... Você tem aí o artigo 3º da Constituição que ele repete, né? Agora, depois ele vai perguntar sobre tributos vinculados e não vinculados, quer dizer... ele não está falando aqui uma situação importante. Ele não está falando aqui de receita vinculada. Ele está falando de tributos que são vinculados ou não vinculados. Nesse aspecto, o que diz respeito é vinculado a uma atividade estatal, ou seja, será cobrado esse tributo em função de uma atividade estatal ou não. Determinado tributo não tem nenhuma vinculação com nenhuma atividade do Estado. Simplesmente cria-se o tributo, é cobrado, né, legalmente, constitucionalmente, tudo perfeito, e não tem nada a ver com alguma coisa que o Estado fez para você. Né? Isso é do imposto, né? O não vinculado é do imposto. Quando ele fala que assinar a opção que indica um tributo não vinculado, tu já vai de cara, dos impostos. O próprio artigo 16 do CTN, ele fala: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Por isso que ele é não vinculado. A taxa, o Estado vai cobrar a taxa por um poder de polícia, quer dizer, o Estado está fazendo alguma coisa, ou a prestação de um serviço público, efetivo ou potencial. Mas o Estado tem ali a prestação do serviço público. Tudo bem. A contribuição de melhoria, porque houve uma obra e dessa obra decorreu uma obra pública, né? E depois decorreu uma valorização do imóvel. As contribuições sociais, então o Estado está organizando ali a previdência. Os empréstimos compulsórios, é porque tem uma guerra, porque tem uma calamidade. Agora, você tem o Estado envolvido nisso. Agora, vamos pegar um exemplo aqui. IPVA. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O que tem o Estado a ver com isso? O fato gerador simplesmente é a propriedade. Tem a atividade, tem um Estado exercendo alguma coisa aí? Não, você comprou, você trabalhou para você ter o dinheiro, para você comprar o carro e você usar o carro. Quer dizer, a utilização do carro, nem a utilização do carro é o fato gerador é a propriedade. O que o Estado tem a ver com isso? Imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços. Quer dizer, a mercadoria circula entre o produtor, o cara que vai vender, não sei o quê. E o que o Estado tem a ver com isso?
A circulação de mercadoria não é o Estado que vai circular a mercadoria, é o particular que vai circular. Então, por isso o imposto, né? O imposto ele tem nada a ver com uma atividade estatal, né? A taxa, tudo bem, a guerra, o Estado vai para a guerra, e aí você tem lá o empréstimo compulsório, tem uma obra pública, tem a organização da Previdência. Aí o Estado está envolvido. Agora, o imposto não tem nenhuma vinculação com alguma atividade estatal. Então tá lá a letra B dos impostos. Beleza? Vamos terminar esse bloco e vou começar um outro bloco continuando essas questões aqui sobre... Deixa eu voltar. Continuando essas questões sobre conceito e espécies tributárias.